tarde a todos. Este é um tema que me tocou particularmente este ano que passou, tocou à porta duas vezes. Braga viveu tempos difíceis em linha com a infelicidade que o país teve ao longo de 2017. Foi, de facto, um ano terrível no que diz respeito a incêndios florestais e Braga viveu, de facto, momentos difíceis, nomeadamente a 15 de outubro, onde eu habito, a minha residência coincide precisamente com uma zona de interface urbano-florestal, próximo da Mata da Falperra, portanto, e de facto eu experienciei na primeira pessoa o que é estar junto a um incêndio de grandes dimensões. Mas depois tocou-me também à porta uma segunda vez. Essa segunda vez é que é, se calhar, muitas vezes menosprezada. Eu estava em Barcelona quando recebi um telefonema do meu vizinho, e depois logo de seguida da minha filha, em que a minha filha só dizia ao telefone: pai, eu não sei o que é que fizeste em casa, mas a nossa casa foi a única que não foi inundada. Ou seja, houve uma enxurrada nas primeiras chuvadas que ocorreram em dezembro, fruto da erosão do solo, obviamente. A floresta desapareceu, todo aquele mato que sustentava aquelas terras desapareceu e aquilo veio literalmente por ali abaixo. Eu não fiz nada na minha casa. Eu pensei que tinha feito alguma coisa enquanto engenheiro, e pá, se calhar fiz ali alguma coisa diferente, mas não fiz. Foi mera coincidência, tem a ver com a cota da rua. A enxurrada atingiu todas as casas, inclusive a do nosso Presidente da Câmara, que é meu vizinho, e não atingiu a minha por mera casualidade de cotas. Portanto, chegou àquele limite, era a porta da minha casa, foi a única que não foi atingida. Foram imensos os prejuízos, todas as habitações sofreram enormes prejuízos, houve feridos, inclusive, portanto, porque houve uma das casas em que a enxurrada foi de tal ordem que foi parar à casa imediatamente abaixo, destruindo tudo. Portanto, foi, de facto, um momento muito difícil. E, enquanto engenheiro, obviamente que olho para isto um bocadinho naquela análise a engenheiro, quer dizer, mas, ora bem, nós já sabemos que este problema existe. Já tínhamos identificado este problema há muitos anos. Já, aparentemente, estávamos todos um bocadinho, sabíamos todos os anos, não é? Há a época de incêndios, os noticiários são pesados de informação e de diretos dramáticos, com os jornalistas envoltos em chamas e tudo mais, mas normalmente chegamos a final da época balnear, regressa a atividade política, os incêndios desaparecem e toda a gente deixa de falar nesse assunto. E, portanto, eu acho que, de facto, o país acordou, se calhar, para uma realidade da pior forma e acordou-se, e, sobretudo, tem que tomar consciência de que é necessário fazer algo. E, portanto, o debate de hoje e a nossa sessão que decorreu foi um pouco nessa perspectiva. Como é que isto aconteceu? O que é possível fazer? Não vou procurar não ser muito extenso nas medidas, nas conclusões que tiramos, mas, se calhar, fazer aqui um breve resumo sobre aquilo que foi falado na nossa sessão. Uma das primeiras questões que se falou foi: é necessário fazer uma análise de custos. Aparentemente, eu lancei essa questão, ninguém sabe exatamente qual é o valor dos prejuízos dos incêndios do ano passado. Existem vários valores, mas ninguém sabe dizer exatamente qual é que foi o valor do prejuízo. E, se calhar, convém nós termos uma noção exata de qual é o prejuízo que isto provoca ao país, do ponto de vista económico, já nem entre sequer noutras questões mais complexas e muito mais sensíveis, como o caso do número de vítimas mortais que tivemos ano passado, mas numa análise económica, qual é que foi o nosso prejuízo? Para que isso permita ter uma nova abordagem, que é uma abordagem de custo-benefício, olhando para a proteção civil e olhando para a prevenção de outra forma. Portanto, essa análise de custos, aparentemente, não está feita e não foi feita até a data de hoje. Portanto, é necessário fazer essa análise de custos. Obviamente que há uma frase-chavão: é necessário alterar o paradigma do combate para o paradigma da prevenção. Isso, todos nós já sabemos sobre isso, mas existem aqui algumas questões que foram alteradas nos últimos anos e que contribuíram decisivamente para que isto tenha passado para uma lógica mais de combate do que de prevenção. Falamos na extinção do corpo dos guardas florestais. Eram os elementos-chave na proximidade às populações, do conhecimento do território, e eles estavam na primeira linha da prevenção no terreno. Foram extintos, desapareceram, e, portanto, nós tivemos aí, o país abdicou, efetivamente, de um meio que dispunha, do meio humano, que era absolutamente essencial. Provavelmente é necessário rever essa medida e
criar novamente esse corpo de guardas florestais. Chamar os técnicos. É necessário chamar os técnicos às operações de reflorestação e planeamento. Isso aparentemente não está a ser feito. Existem aqui o Geranha, que teve a oportunidade de referir isso, é chamado muitas vezes para fazer sessões de estudo, casos de implementação no terreno, que nunca chegam a ser concretizados. Portanto, nunca passa do planeamento. É necessário chamar os técnicos e, efetivamente, fazer esse planeamento e tomar algumas medidas. Ele falou em alguns aspectos que é necessário fazer, ter uma lógica de gestão em mosaico e rotatividade da área florestal, que é necessário que isso seja implementado. Falou-se também na questão do planeamento, de sair do plano nacional no que diz respeito à proteção civil e procurar uma abordagem mais próxima às populações, mais numa lógica local, e aqui os municípios, obviamente, que terão um papel essencial nessa matéria. São eles que estão na primeira linha, são eles que conhecem o terreno, são eles que conhecem as populações, é necessário colocá-los, e aparentemente isso não acontece atualmente, está tudo mais no plano nacional. De facto, é necessário fala-se muito na descentralização, e isto seria sem dúvida uma das medidas de descentralização. Falamos também, é claro, obviamente, da sensibilização da população estudantil, é necessária para as escolas, os nossos jovens, obviamente, serão os adultos do futuro, e eles têm que ser, e tem que se alterar, tem que se incutir esta lógica de encarar a floresta de outra forma. Há um problema que tem a ver com a gestão, que tem a ver com a impossibilidade de intervir na propriedade privada. Portanto, isso provavelmente tem que ser revisto e tem que ser criados meios a que o Estado e as autarquias, mais concretamente, possam intervir na propriedade privada e implementar os meios de todas as medidas de prevenção que são necessárias. Muitas vezes fica-se à porta do terreno e não se pode fazer nada porque é de alguém. Muitas vezes não se sabe de quem. É outro dos problemas. O cadastro. Onde está o cadastro? Há anos que ouvimos falar do cadastro. Ele foi feito mais a sul, mas a norte, aparentemente, os anos passam e nada, não se desenvolve. Sabemos qual é a dispersão dos proprietários, ela é tremenda, o retalho da propriedade privada é imensa, terrenos que não se conhecem os proprietários, que já pertencem a 20, 30, 40 herdeiros, enfim, não se sabe, é preciso ter o cadastro, porque para gerir nós temos que saber o que é que temos. E a quem pertence, obviamente. Há um problema da questão da gestão dos baldios, continua por resolver em algumas zonas. Portanto, os baldios permanecem um problema também aparentemente insolúvel. Portanto, alguma coisa tem que ser feita, não há problemas insolúveis, quer dizer, é preciso olhar para eles e ver que medidas é que são necessárias tomar e tomá-las com coragem. Um dos aspectos que tem sido muito falado é o aumento da profissionalização do sistema de combate, agora falando mais no sistema de combate. A nossa lógica organizacional não está, provavelmente, devidamente profissionalizada. É necessário fala-se muitas vezes também na questão dos meios aéreos, não é? Portanto, que é recorrente também a essa matéria. Será que não faz sentido que Portugal disponha de um sistema próprio, autónomo, em vez de estar todos os anos a fazer concursos públicos e agora ficam desertos e depois têm problemas de gestão, o que não é feita a manutenção, depois houve um caderno de encargos que foi mal feito, quer dizer, e gastam-se verbas astronómicas, aparentemente sem grandes resultados, ou pelo menos não com os resultados que seriam expectáveis atingir. Outra questão que se falou, e eu falei um pouco nisso quando falei no meu caso pessoal, é a questão desta interface urbano-florestal. E aqui tem um papel preponderante a questão do planeamento urbano. Obviamente que a zona onde eu vivo é, de facto, lá está, é uma zona da expansão da cidade que, ao expandir-se, contactou e está, efetivamente, encosta à mancha florestal. Provavelmente é necessário, no planeamento urbano de Braga e de qualquer cidade, terem atenção no seu desenvolvimento urbano estas questões. Portanto, e chamar a si quem percebe de combate a incêndios, quem sabe identificar os riscos e procurar fazer um planeamento urbano que diminua estes riscos e que não os potencie, como infelizmente se verifica muitas vezes. Bom, enfim, foi um debate
franco e aberto, e eu terminaria só com um exemplo que dei e que acho que é um dever de nós todos. Eu, no ano passado, logo em seguir ao incêndio de Pedrógão, estava a desenvolver um projeto em Porto e com uma das pessoas de uma companhia francesa, e estava a trabalhar diretamente com uma das pessoas precisamente da área da segurança, que era de um banco. E ele ficou chocado com as imagens que percorreram a Europa, obviamente, esse mundo todo, quando na altura ocorreram aqueles incêndios em Pedrógão, com o número de mortes que se verificou. E, de facto, nós trocamos algumas impressões e eu, na altura, digo aquilo que vou dizer aquilo também. Eu acho que morreram, o ano passado, 112 pessoas. É, de facto, impressionante. Como é que é possível o país ter perdido 112 pessoas em focos florestais? E acho que o tributo, nós temos uma dívida para com essas pessoas. Portugal tem uma dívida para com essas pessoas. E não é possível, não podemos permitir, nenhum de nós, que essas pessoas tenham morrido em vão. Foi aquilo que eu disse ao meu colega francês. Eu só espero que isto não tenha sido em vão e que todas estas pessoas morreram sem que agora olhemos para isto e o país se mobilize e considere isto como um desígnio nacional. É necessário alterar o paradigma, é necessário abordar isto como um desígnio nacional, implementar todas as medidas que sejam necessárias, mas é cada um de nós. Não é A, B ou só os responsáveis. No nosso dia-a-dia, o cidadão comum tem que provavelmente alterar a sua forma de estar e, obviamente, os decisores têm também a responsabilidade, enquanto decisores, de tomar as medidas que sejam necessárias. Nesse aspecto, também fica aqui o desafio da Ordem e da Delegação de Braga da Ordem dos Engenheiros de, obviamente, o corpo técnico e as nossas capacidades técnicas, os nossos engenheiros, e nomeadamente os engenheiros florestais, estão aí e têm que ser um recurso a ser utilizado para todas as medidas que venham a ser desenvolvidas para que isto não volte a acontecer. Obrigado a todos. Uma boa tarde.